Atos, capítulo de número 13. Os irmãos encontraram? Amém. Eu vou orar enquanto isso, antes de ler. Eterno Deus, glorioso Pai, te louvo, bendigo o seu santo nome, Senhor Jesus. Como é bom viver a tua presença, como é bom estar na tua presença, como é bom, Senhor, como foi bom o dia que nós rendemos a vida ao Senhor, e tem sido, Senhor, uma alegria indescritível viver, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Nós precisamos a cada dia de transformações que venham do alto, porque, Senhor, existem, Senhor, muitas tentações, obstáculos, existe, Senhor, uma batalha do inferno, Senhor, pela nossa mente, pelo nosso coração, tribulações, tentações, e o inimigo das nossas almas tentando nos derrubar, Senhor, através de sutilezas, Senhor, nas nossas vidas, travestidas de religiosidade, de espiritualidade. E o teu povo, Senhor, carece e precisa do teu Santo Espírito mais do que todas as coisas. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos ter um coração segundo o teu coração. Nós precisamos, ó meu Deus, ter uma sensibilidade, meu Deus, para discernir as coisas da carne e das coisas do Espírito. Precisamos discernir aquilo que vem do teu trono e aquilo que não procede do Senhor, Pai. A tua palavra diz, Senhor, que se precisamos de sabedoria, é só pedir que o Senhor nos dá. Nós clamamos como noiva de Jesus por sabedoria, que o Senhor nos dê sabedoria para enfrentarmos os dias maus, para enfrentarmos, Senhor, o inimigo, para enfrentarmos, Senhor, as tentações, para enfrentarmos as sutilezas, Senhor. Nós precisamos do teu Santo Espírito. E eu te peço, Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite. As Escrituras dizem que a tua palavra não volta vazia, que é como a chuva, Senhor, que cai sobre a terra, rega a terra, Senhor, e depois ao sair o sol, essa água, meu Deus, ela evapora e sobe ao Senhor como um aroma suave às tuas narinas, Pai. Ela transforma a terra, e a terra é o nosso coração, Pai. Transforma-nos, Deus, para que quando o sol da justiça raiar sobre as nossas vidas, Pai, suba, meu Deus, uma nuvem de adoração, de corações que foram transformados pela Tua vontade e pela Tua palavra, para que as Tuas narinas haja um aroma suave, em nome de Jesus. Amém e amém. Atos, capítulo 13, eu vou ler aqui um trechinho de 16 a 22, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, este sim fará toda a minha vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero falar hoje sobre Davi. Davi, que como disse aqui no versículo de número 22, Deus, ele disse assim: eu achei Davi, um homem segundo o meu coração, um homem de acordo com o meu coração, este fará a minha vontade.
Quem faz a vontade de Deus são pessoas que têm o coração segundo o coração de Deus, de acordo com o coração de Deus. E às vezes a gente olha para Davi, e o que nós mais lembramos de Davi são dos pecados de Davi. O pecado de adultério com Batseba, o pecado de assassinato de Urias, né? De Uzá, quando Uzá é fulminado por colocar a mão na arca, né? Muito pouca gente sabe que aquilo foi culpa de Davi, porque Davi, ele colocou a arca em cima de uma carroça e não podia. A lei não permitia que isso acontecesse, que fosse assim, que se transportasse a arca, tinha que ser no ombro dos levitas. Então, quando nós olhamos para Davi, nós nos lembramos dos pecados de Davi. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ser um homem segundo o coração de Deus não significa que essa pessoa, ela seja divina, e nem que ela esteja isenta de erros, porque mesmo assim ela continua sendo um homem, um ser humano, mas com o coração segundo o coração de Deus. Eu não estou justificando os erros de Davi, em hipótese alguma. Os erros ele teve, os pecados ele teve, e ele teve que se acertar com Deus. Ele teve que se acertar. Por exemplo, no caso de Batseba, ele escreveu o Salmo de número 51, naquele momento, é um salmo de confissão, é um salmo em que ele coloca todo o seu arrependimento diante de Deus, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, clama ao Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Então, a gente vê que isso é com Davi Deus, é como o pecado de Adão, é ele que se acerte com Deus, e se acertou com Deus, né? Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. É muito interessante, porque também ninguém fala de Davi, que houve um arrependimento genuíno. Nós, quando olhamos para Davi, nós também aprendemos o que é se arrepender, porque no cristianismo existem muitas evidências. Quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, há uma evidência de uma verdadeira conversão. O que é? É uma pessoa justificada, é uma pessoa que nasceu de novo, regenerada, não é? Uma nova criatura, é uma pessoa que é transformada. A transformação de vida é a evidência de uma verdadeira conversão. Não existe um ser humano que se converta verdadeiramente que não mude, porque está na presença do Espírito Santo e vai mudando a cada dia, né? Essa é a evidência de uma conversão. A evidência do batismo com o Espírito Santo existe, é o fruto do Espírito, é o amor tornado perfeito, né, nas nossas vidas. E a evidência do verdadeiro e genuíno arrependimento é o abandono do pecado. Uma pessoa, quando ela se arrepende de verdade, como Davi se arrependeu, abandonou o pecado, né? Nunca mais se ouviu falar na vida de Davi de um adultério, não é? Nunca mais. Mesmo quando Davi, velhinho, que trouxeram uma menina virgem, uma sunamita, para esquentar Davi, a palavra de Deus diz que ele nunca tocou nessa menina, né? Então, aí nós olhamos para Davi e vemos coisas importantes também, né? O que é se arrepender? Arrepender-se é uma completa mudança de pensamento, de valores, de atitudes, né? Então, eu quero falar sobre esse Davi hoje, um homem que foi encontrado por Deus, e foi encontrado por causa do seu coração. Ele não foi encontrado por causa da sua beleza, porque a palavra de Deus diz que nem havia beleza em Davi para os padrões da época. Havia beleza em Saul. Saul, ele sobressaía, não é? Do ombro para cima, não, da cintura para cima, né? Da cintura para cima, diz a palavra do Senhor, ele sobressaía todos os outros. E também era um homem alto e bonito, chamava atenção, né? Este foi escolhido pelos homens. Os homens olharam, viram aquele homem grandalhão, falou: é esse, pronto, cabe bem no estereótipo de um rei. Boa, põe uma coroa na cabeça desse homem e ele vai ser um rei, né? Por 40 anos a nação de Israel penou pela sua escolha. Só que aí Deus viu Davi, viu na verdade o coração de Davi.
Ele disse: esse sim serve para ser rei, né? Pequenininho, pastor de ovelhas, ruivo, né? Fora dos padrões. Nem Samuel viu nada nele, porque Samuel, quando é chamado por Deus para ungir um rei na família de Jessé, olha para o mais bonito: é esse, não, não é, então é esse, não, não é, então é esse, não, não é, não tem mais nenhum, tem sim, é um que está lá no meio do rebanho, né? É esse que eu escolhi, porque eu vi o coração dele. Eu vejo o coração dos homens, vocês veem o exterior, né? Vocês veem por fora. E Deus tem olhado também o nosso coração. Deus tem olhado cada um de nós, não é? A gente sabe que a vaidade, amados irmãos, o grande problema de vaidade como um culto ao corpo, é que nós queremos ser tão bonitos por fora, quando essa vontade devia ser de ser bonito por dentro, de ser bonito no coração, para agradar a quem? A Deus, ao único que vê o coração do homem, não é? Mas hoje há um culto ao corpo, há um culto à beleza, há um culto ao físico, à carne, né? E isso se contrapõe com Deus, né? Com a vontade de Deus. É tão bacana quando nós olhamos, quando Pedro escreve falando às mulheres, e diz assim: olha, mulheres, que não sejam o frisado dos teus cabelos ou as finas joias, que sejam o exterior, a sua beleza, mas sim o teu interior. É do seu interior que deve vir a beleza. E depois, quando ele vai falar para os homens, ele fala assim também: e vós, maridos, igualmente as suas mulheres. Ou seja, ele fala para nós também que não seja o frisado dos teus cabelos, né? Para quem tem, que não seja o exterior, a beleza, mas seja um coração contrito e voltado ao Senhor, né? A beleza, porque Deus continua olhando corações. Louvado seja o nome do Senhor, não é? E Davi então era um homem segundo o coração de Deus. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia então no Salmo 17, um salmo muito interessante, a qual Davi escreveu. Salmo de número 17. Salmo de número 17. Encontraram, amados irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento ao meu respeito, os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, porque tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode às minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, do que à tua destra buscam refúgio dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes, andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com o leão, ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros.
os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei em ser a tua semelhança. Oh, aleluia, glórias a Deus. O Salmo 17, esse salmo, foi escrito num momento em que esse homem, Davi, o homem que Deus viu o coração, e ao olhar o coração de Davi, viu o seu próprio coração. Esse homem já havia sido ungido rei, mas ele estava fugindo, ele era um fugitivo, um errante sobre a terra. Nós sabemos que Samuel ungiu Davi enquanto Saul ainda estava no trono. Ele era um rei de fato, Saul, porém não de direito, porque Deus já havia retirado o espírito de Deus de Saul, e Saul vivia as suas loucuras, e numa dessas loucuras, ele tinha, muitas vezes possuído pelo inimigo, ele tentou por várias vezes matar Davi. Saul estava tão louco que tentou até matar o seu próprio filho Jonatas, só porque Jonatas amava Davi, tinha uma amizade profunda por Davi. E Davi, então, aconselhado por Jonatas, foge e anda errante na terra por muitos anos. Nesse momento em que Davi escreve este salmo, foi um pouquinho antes daquele fato em que Davi estava dentro de uma caverna com os seus homens, e Saul entrou naquela caverna para aliviar o ventre, e ali então aqueles homens disseram para ele: é agora, mata ele. E Davi então, com a sua faca, chega perto de Saul e corta a borda, né, um pedacinho do manto, né, da túnica de Saul, e não mata Saul. Um pouquinho antes desse fato, né, Davi escreveu o Salmo 17. Sabe o que tinha acabado de acontecer com Davi quando ele escreveu o Salmo de número 17? Ele havia sido traído pelos zifeus, pelos cidadãos de Zif. Davi, ele estava morando em Zif, e ali então, aquele povo, os zifeus, eles iam ser atacados, e Davi defendeu aquele povo com o seu exército, e salvou aos zifeus. Sabe o que os zifeus fizeram? Foram contar para Saul que Davi estava no meio deles, e Davi, ele ora a Deus, e Deus fala, e pergunta a Deus: eles vão me entregar? Os zifeus me entregarão nas mãos de Saul? E Deus diz: sim, eles vão te entregar. E aí então Davi pica a mula, ele foge. Nesse momento ele escreve esse salmo. O que eu e você talvez escreveríamos? Tínhamos uma unção de rei, Davi tinha unção de rei, era rei, perante os olhos de Deus era rei, fugitivo de Saul, traído pelos zifeus, numa situação complicadíssima, fugindo, às vezes não tinha o que comer, até numa situação teve que comer os pães da proposição, a qual não podia se comer, mas ali Deus permitiu que ele comesse aqueles pães. Ele escreveu este salmo, ele escreveu um salmo de súplica a Deus, de adoração ao Senhor, um salmo que mostra todo o coração de Davi. Aqui já começa uma coisa muito maravilhosa, de entendermos o que fazia Davi ter um coração segundo o coração de Deus. Ele confiava no Senhor, ele sabia quem era Deus, ele não era levado pelas circunstâncias, ele não era levado pelas traições, ele não era levado pelas chateações da vida, ele não era levado pela falta de dinheiro, nada disso dirigia Davi. O que dirigia Davi era o Espírito de Deus. Davi, ele não deixava que nada se colocasse no lugar de Deus na sua vida. Isso é a primeira coisa que faz Davi um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que, acontecesse o que acontecesse, ele não abria mão de Deus.
ele não abria mão do seu relacionamento com o Senhor. Tanto que quando eu disse do Salmo número 51, a grande dor de Davi era ter o Espírito de Deus retirado dele. E ele então reconhece toda a sua pecaminosidade e fala: não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi estava disposto até a entregar a coroa para não perder o Espírito de Deus. Davi estava até mesmo disposto a perder a vida para não perder a presença de Deus na sua vida. Davi era um homem que não barganhava Deus. Deus era o seu maior tesouro. Essa é a primeira coisa. Trazendo para nós, amados, quantas e quantas vezes as circunstâncias da vida nos levam para tão longe de Deus. Quantas e quantas vezes tribulações que nos advêm, grandes ou pequenas, nós barganhamos a fé com o Senhor, a fé em Deus. Quantas coisas que nos acontecem na vida, que nós facilmente entregamos, viramos as costas para Deus, e só voltamos e nos lembramos de Deus quando as contas aliviam, ou quando a dor passa, ou quando a febre abaixa, ou quando as tribulações da vida se vão. Eu me lembro agora de Jacó, no vale de Jaboque. Jacó, com medo de Esaú, ali, uma noite inteira em oração num vale, numa luta danada. E ele diz assim para Deus: eu não saio daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Não saio daqui. E diz que ele contendeu com Deus e prevaleceu. Essa é a primeira coisa que a gente tem que chamar a nossa atenção. A nossa fé muitas vezes é muito frágil. A nossa ligação com Deus, ela é às vezes muito delicada. Nós temos uma fé de palavras tão forte, amados irmãos, mas de atos tão podre, de atos verdadeiros mesmo. Às vezes nós barganhamos Deus por qualquer coisa, talvez por 10% a mais de um salário, né? Muitas pessoas abandonam a igreja, abandonam o convívio com a família de Deus, não é? Para ir ganhar 10% a mais de um salário, de coisas tão perecíveis, às vezes por causa de coisas tão tolas, tão vis. Nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Nós precisamos trabalhar as fortalezas da nossa fé. Nós precisamos trabalhar as fortalezas do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos, para isso, descobrir o que nos atrai em Deus. O que te atrai em Deus, não é? Porque hoje Deus é vendido por dinheiro, Deus é vendido por carro, Deus é vendido por tantas coisas. O que nos atrai a Deus? Sabe, irmãos, eu costumo dizer que há coisas muito erradas nos nossos evangelismos. Nós evangelizamos as pessoas só prometendo o céu para elas. A promessa de Deus é nos fazer iguais a Ele, é de transformar-nos as nossas vidas. O pacote da salvação é muito grande, e não é só o céu que está dentro desse pacote. Nós precisamos disso, nós precisamos de Deus, nós precisamos fortalecer a nossa relação com Deus. Nós precisamos, para ter um coração segundo o coração de Deus, nós precisamos ter uma amizade com Deus, em cima ou embaixo da água. Eu estou contigo até debaixo da água, Deus. Eu estou contigo, como Abacuque disse. Se o produto da oliveira mentir, se os currais acabarem, eu vou estar contigo. A gente precisa ter essa fé, amados irmãos, uma fé de que nós não precisamos de nada palpável para prosseguirmos nela, de que não precisamos de bênçãos para prosseguirmos servindo a Deus. A palavra de Deus diz que aqueles que vão pelos campos com lágrimas nos olhos, pregando a palavra de Deus, voltarão trazendo seus feixes. Muitas vezes, amados irmãos, nós vamos com lágrimas nos olhos,
não é? Com tristezas e angústias no coração, simplesmente porque Deus nos atrai. Por quê? Porque Deus é Deus, simplesmente porque Ele é Deus, e não porque Ele é o Todo-Poderoso. Quando se fala lá no Antigo Testamento, em Êxodo, que fala sobre os patriarcas e diz assim: eles me conheceram como o El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas eles não me conheceram como Jeová, o Deus de uma aliança. Sabe, meus queridos, nós precisamos viver todos os atributos de Deus. Nós precisamos viver o atributo do Todo-Poderoso, da onipotência, mas também precisamos viver o atributo da pureza. Nós precisamos viver o atributo de Deus, que é o Deus que cura, mas também precisamos viver o atributo de Deus, que Ele é justo. Precisamos viver o atributo que Deus é misericordioso, mas também precisamos viver o atributo de que Deus é santo. Amém? Nós não podemos escolher que face de Deus nós vamos viver. Ou nós vivemos Deus em toda a sua totalidade, na sua integralidade, ou nós nunca teremos um coração segundo o coração de Deus. Amém? Essa é a primeira coisa. O versículo 3 aqui continua dizendo, por exemplo, assim, olha, Davi diz para ele: sondas-me o coração, sondas-me o coração. Outra coisa que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus, é que as portas do coração de Davi estavam sempre abertas para Deus. As portas do coração de Davi estavam sempre abertas para Deus. Ele não trancava com ferrolhos, como nós trancamos as nossas casas com medo do ladrão, não é? Trancas, cadeados. Não, Davi tinha as portas do coração abertas para Deus. Aleluia. Essa semana, pastor Hamilton não estava. Não estava. Ou estava, não sei. Ele vai lembrar se a idade não bateu. Nós estávamos conversando com o pastor Davi, e o pastor Davi, né, o nosso querido irmão lá da igreja Efraim, e ele estava falando sobre um culto da Assembleia de Deus. Você estava junto nesse dia? Não, se não lembrou, não estava. Então, aí ele estava dizendo, né, porque a família toda do pastor Davi é da Assembleia de Deus. Ah, nós estávamos em Jundiaí, você não estava. E aí então, ele disse assim: olha, no domingo, a minha família, que é toda da Assembleia de Deus, foi para a Assembleia e para o culto. E ele disse assim: eu então, depois do culto, fui para a casa da minha sogra filar uma boia na casa da sogra, né? Lugar bom para filar boia na casa da sogra, né? Lugar bom para dormir na casa da mãe, para filar boia na casa da sogra. Aí ele foi para a casa da sogra filar uma boia. E aí estavam contando do culto. E aí ele foi falar do culto. Olha, tinha um pregador assembleiano ali, um homem de Deus, e ele começou dizendo, no meio do culto, ele disse de uma visão que ele teve. E eu já gelei, porque eu sou meio cético com visões. Aí eu falei: mas vai, conta. Ele falou: ele teve uma visão que um anjo levou ele para o inferno. Eu falei assim: eu já não sei se eu quero ouvir o resto. Não tinha um lugar melhor para levar esse homem? Aí ele falou: pera, meu irmão, está muito aflito. Mas a visão era de Deus mesmo, porque aí depois se desenrola tudo com a palavra do Senhor. E ele disse que nessa visão, esse pastor dizendo, que ele foi levado para um lugar muito escuro. Ele não via nada, ele só ouvia gemidos. Só gemidos em que ele não conseguia discernir o que era. E aí esse pastor, ele diz então que o anjo disse para ele: eu vou colocar as minhas mãos nos teus ouvidos, e você vai ouvir um gemido em especial. E aí então ele ouve, assim bem claro, ele ouve assim uma pessoa dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz tantas coisas, em teu nome eu fiz maravilhas, eu preguei em teu nome e estou aqui. Por quê? Por que eu estou aqui? Isso está na palavra de Deus, né? Que muitos se apresentarão perante o Senhor dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E aí então Deus disse assim, continua a palavra, e ele fala assim:
Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade. E aí então ele prossegue dizendo naquela visão, né, aquilo que ele ouve, ele diz assim, Deus diz assim para ele: você realmente fez muito pela minha causa, mas você nunca colocou o seu coração nas minhas mãos. Você gostou da minha obra, você não gostava de mim. Há um grande perigo em eu e você irmos parar no inferno. Irmos parar no inferno, tendo pregado, tendo feito grandes coisas, evangelizado, tocado, cantado, até às vezes operado alguns milagres, e ter que ouvir de Deus isso: você nunca colocou o teu coração nas minhas mãos, nunca deixou eu trabalhar na tua intimidade. Você ama a minha obra, mas não ama o Deus da obra. Davi não. Davi soube esperar o seu tempo, Davi soube esperar o seu lugar, Davi soube aguardar o momento da sua chamada para ser rei, porque o que lhe chamava a atenção era Deus, o coração dele estava nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz isso: o coração do rei está nas minhas mãos. Querido, o teu coração está nas mãos de Deus. Nós precisamos colocar o nosso coração nas mãos de Deus, permitir que Ele nos sonde. Quando Ele fala que sondas o meu coração, uma sonda é algo que vai profundamente nas entranhas, para buscar o que tem ali naquele lugar. Essa semana que passou, o pastor Marco Antônio com uma equipe foi lá para o Piauí, abriu um poço no Piauí. Fizeram o primeiro buraco, a sonda desceu 80 metros, não tinha nenhuma gota d'água, saiu terra seca. Depois fizeram outro buraco, com 60 metros deu água, aleluia, a sonda trouxe água. Às vezes o nosso coração é a primeira sonda, aprofunda lá no fundo da nossa alma e traz terra seca. Mas Deus quer água, Deus quer água, porque Ele diz: eu sou a fonte de águas vivas, e quem se achega até mim, de dentro de si fluirá um rio de águas vivas, aleluia. Ele quer o meu e o teu coração. Ele não quer a nossa beleza exterior, Ele não está interessado na cor da nossa pele, Ele não está interessado na cor dos nossos olhos, Ele não está interessado na quantidade de dinheiro que colocamos na salva. Ele quer o meu coração, Ele quer o teu coração. E é isso que também fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi estava nas mãos do Senhor, e o prazer de Davi era falar: sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, visita-me de noite. Outra coisa, Davi não temia uma visita surpresa de Deus. Visita-me de noite. Quem espera uma visita de madrugada? Quem espera uma visita de noite? Ninguém. De noite você está lá com o seu pijamão furado, os careca com aquele gorro na cabeça, olha, esquentando aquela orelha gelada, feia, que nem uma couve-flor. Às vezes já deitadão, aquele bafo que mata até onça. E de repente alguém toca a campainha. Fala: Jesus amado, ai Jesus, eu precisava de nada, só isso agora, né? É nesse momento em que estamos despreparados que Davi dizia: o Senhor pode fazer uma visita surpresa, o Senhor pode vir me visitar a hora que o Senhor quiser, porque eu não tenho nada a esconder. Eu me lembro, meu amor, desculpe, mas foi o que me veio à cabeça. Eu me lembro quando eu comecei a namorar essa mulher, coisa mais linda do mundo. Ai! E aí eu me lembro, o primeiro dia que eu fui na casa dela, eu cheguei de surpresa. Toco a campainha, ninguém sai. Ninguém sai. Anos depois eu fui descobrir que foi a correria para arrumar a casa. Eu já estava indo embora, eu falei assim: vixe, perdi a namorada. Ou estou batendo em casa errada, né? Aquela correria.
e guarda isso, e guarda aquilo outro, pode entrar, né? Às vezes o nosso coração está uma bagunça, a nossa vida, a nossa alma está uma bagunça danada, e quando Deus chega, você fala assim: espera aí, Deus, porque eu preciso ajeitar tanta coisa na minha vida, porque eu preciso botar umas caixinhas aqui, eu preciso... amado, nós não podemos ter medo de que Deus nos visite, né? Falar a verdade, nós nem hoje, na época de Davi, tudo bem falar de Deus visitar, mas hoje Deus não é visitante, Deus é morador. O Espírito de Deus é morador, Ele é habitante da nossa alma, Ele habita dentro de mim e de você. Mas nós queremos viver de um Deus que faz visitas esporádicas. Nós precisamos querer um Deus que habita em nosso coração aberto, e que não tememos nada, nem quando Ele vai abrir a porta daquele quartinho, porque é lá que Ele quer entrar, é lá naquela frustração, é lá naquele trauma, é lá naquela angústia, é lá naquele lugar trancado a 7 chaves da nossa vida, da nossa alma, que Deus quer trabalhar. Deus não quer trabalhar na superfície, porque Ele é como um nadador que nada nas profundezas do oceano. Deus não é aquele que quer nadar nas águas rasas, mas Ele quer ir na profundidade da tua alma e da minha. E nós precisamos permitir: visitas-me, Deus, sonda o meu coração. E Davi aí continua dizendo, ele fala no versículo 3 ainda, ele fala, olha só que coisa interessante, lá quando ele fala das portas do coração aberta, no versículo 10 ele fala: os insensíveis fecham o coração. Mas ele continua aqui falando: sondas-me o coração, de noite me visitas, provas-me no fogo. Davi também, o que fazia ele um homem segundo o coração de Deus, é porque ele permitia-se ser provado por Deus, mesmo que isso lhe causasse intenso sofrimento. Ele diz: provas-me no fogo, não é? Passar no fogo é um grande sofrimento. E ele diz: o Senhor pode me provar no fogo. A palavra de Deus, né, diz assim, não é? De dia o sol não te molestará, e de noite a lua também não te molestará. Davi, ele não tinha problema. Se vem do Senhor, pode me causar sofrimento. Amados, não caia na mentira de que o cristão não sofre, porque Jesus já disse que no mundo tereis aflições. E se há uma pena de Deus que ensina muito forte, é a pena do sofrimento. Deus nos ensina muito através do sofrimento. Quando Ele diz para Oséias: vou te levar para o deserto, e lá falarei ao teu coração. É lá, no deserto, na sequidão, no sofrimento. Sabe por quê? Porque às vezes o nosso coração ele está fechado quando tudo vai bem, mas quando as coisas estão ruins, é nesse momento que Deus sabe a nossa sensibilidade, e muitas vezes Ele vai usar em mim e em você a pena do sofrimento para escrever uma história, a caneta do sofrimento para escrever uma história na sua vida, uma história de transformação. Só que nós rejeitamos o sofrimento porque achamos que o sofrimento não vem de Deus, é do capeta. Nós precisamos saber discernir, queridos, quando Deus está trabalhando nas nossas vidas. Nós precisamos ter o coração de José nesse caso, de saber que Deus reverte o mal em bem, e que nós passamos pelo mal, se ele vem de Deus, nós vamos passar de cabeça erguida, porque Ele vai passar conosco. É como quando foi com os amigos de Daniel na fornalha sobremaneira acesa. O Senhor estava com eles na fornalha. Amém, queridos? Nós não podemos temer a fornalha, porque o nosso Deus é o Deus das fornalhas também. Amém? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele permitia que Deus trabalhasse a sua vida, mesmo que isso lhe causasse sofrimento.
E ele usa a linguagem do ourives, que quando joga o ouro, e para provar o ouro, a pureza do ouro, só o fogo prova a pureza do ouro. E ele fala: o Senhor pode me provar, o Senhor pode me provar, porque iniquidade nenhuma o Senhor vai encontrar em mim. Ah, querido, às vezes a gente só lembra dos pecados de Davi, mas Davi nos serve de muitos exemplos para ser um coração segundo o coração de Deus. Às vezes as pessoas nos olham e elas só apontam os nossos defeitos, mas eu quero dizer uma coisa para você: você com seus defeitos, você pode ser uma caneta nas mãos de Deus. Você pode ser como Davi, um homem, uma mulher que mude a vida das pessoas, que possa ser um exemplo para as pessoas, mesmo que só lembrem de onde nós caímos, mesmo que só lembrem dos nossos defeitos, mesmo que só lembrem dessas coisas, mas se em Deus estamos, nós podemos ser uma ferramenta nas mãos de Deus, como Davi quis. Ele quis ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Ele tinha motivos humanos, os mais diversos, mais motivos do que eu e você, para virar as costas para Deus e se tornar um ímpio, mas ele quis ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele preferiu o outro lado, ele escolheu o lado bom, como Maria e não como Marta. Aqui ainda, estou terminando, no versículo 3, ele ainda diz assim: olha, eu tenho, nenhuma, provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Davi era um homem que dominava a sua língua, Davi era um homem que dominava suas palavras, né? Tem muita gente que fala assim, muito crente, não tenho papas na língua, não tenho papas na língua, eu falo o que me vem à boca. Cuidado. Olha só, Salmo 39:1 diz assim, olha, eu disse, Davi falando, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Tiago 3:2 diz assim, todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. O versículo 17 do Salmo 17 diz assim, esses ímpios falam com lábios insolentes, né? Onde está isso aqui? Nem tem versículo 17 aqui. Está aí, em algum lugar, no versículo de número 17. Versículo 10, Salmo 17, versículo 10. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Irmão, papas na língua é para cristão. Aquele que domina o seu falar é homem perfeito. Homem perfeito. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Ele sabia usar muito bem a boca dele. Ele sabia muito bem usar as palavras dele. Ele sabia dominar as suas palavras. E quando ele via que ele ia pecar, ele disse, eu vou vigiar a minha conduta e não vou pecar em palavras, vou colocar mordaça na minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Eu vou ser que nem aquele Rottweiler, aquele Pitbull que anda lá no taquaral com mordaça na boca, só de olho, mas não fala nada. Ter um coração segundo o coração de Deus é ter uma boca também dominada, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você não tem papas na língua, eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está o seu coração. Se você fala o que lhe vem à mente, meu querido, teu coração está em frangalhos. Teu coração, eu não sei nem o que eu posso dizer. Não é? Porque se a boca fala do que o coração está cheio, como que as pessoas te conhecem?
Como que as pessoas te conhecem? Uma pessoa de língua pesada? Não é? Davi dominava a língua. E por último aqui, meu querido, minha querida irmã, eu falei aqui que Davi não barganhava com Deus, as portas do coração de Davi sempre abertas para Deus, não temia visitas surpresas de Deus, podia ser provado mesmo que isso lhe causasse sofrimentos, dominava a sua língua. Mas o último versículo, o versículo número 15 do Salmo 17, que esse catatal escreveu, ele disse assim: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando eu acordar, eu me satisfarei em ser a tua semelhança. A minha satisfação, Deus, é ser como tu és. Quando Deus te fez e me fez, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. A imagem e semelhança. O que Deus mais quer é que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Nesse pacotão da salvação, não está só o céu, está a devolução da semelhança de Deus em nós. Dia após dia, nós precisamos ser mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E esse tem que ser o nosso contentamento. Nós nos contentamos com tantas coisas, mas nunca nos contentamos e nunca pensamos em nos contentar em somente ser iguais a Deus. Independentemente se estamos bem financeiramente, independentemente se temos status ou não, independentemente se temos títulos ou não, o que satisfazia Davi era ser a semelhança de Deus, ser parecido com o Senhor. Quando eu acordar, Senhor, se eu olhar no espelho e ver a tua face, já me valeu a vida. Que esse possa ser o desejo do teu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos nos colocar em pé, amados irmãos. Nós vamos cantar um louvor aqui, amados irmãos, um louvor nesse momento, e depois eu quero orar contigo. O Espírito de Deus falou com você essa noite? Amém? Você acredita, sinceramente, que essa palavra era para você? Amém? Às vezes a gente pensa que não é para a gente, né? É para quem está do nosso lado, né? Mas Deus nunca erra o alvo. Suas flechas, elas são certeiras e inflamadas. Deus falou comigo, Deus falou contigo. Essa palavra não é para você, só é para mim, é para todos nós. Nós precisamos ter um coração segundo o coração de Deus. É que parece que o pastor, ele está aqui, né, como, não sei por que colocam ele para cima, atrás de um móvel todo imponente. Eu sou tão igual quanto você, careço de Deus. Preciso de Deus, porque se eu não estiver em Deus, valor algum se encontrará em mim. Serei como um material descartável. Mas Deus em nós é a esperança da glória. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória.
mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Louvar-te, Senhor Jesus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a minha vida, Senhor. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro o meu coração. Sabe, queridos, tem algumas pessoas tocadas pelo Espírito Santo de Deus aqui essa noite. O Espírito de Deus quer o teu coração. E se você assim o sente, e essa noite quer dar o teu coração ao Senhor, eu te convido a se unir com essas pessoas que estão aqui nesse altar. Eu mesmo estou nesse altar essa noite, colocando meu coração na presença de Deus. Pode chegar aqui à frente, meu querido. Olha, uma certa vez estava a igreja do Senhor Jesus Cristo andando errante pela terra. Oh, Jesus! E aí então eles passaram por uma cidade chamada Antioquia. E diz que ali em Antioquia, está no livro de Atos, pela primeira vez na história, os crentes foram chamados de cristãos, porque eles olharam para aqueles homens, e eles se identificavam tanto com Jesus Cristo, que eles disseram assim: olha, passou um homem pela Galileia, passou um homem pela Judeia, passou um homem por todos aqueles lugares, curando, pregando, fazendo milagres, falando coisas tão maravilhosas. Vocês são iguaizinhos a Ele. Vocês são cristãos, pessoas que entregaram os seus corações ao Senhor. Se assim é a tua vontade, querido, pode se unir a esse exército de homens e mulheres
que rendem o seu coração ao Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Eterno, esse povo abre o coração ao Senhor essa noite. Tu que és o Senhor todo-poderoso, misericordioso, justo e santo, puro em todos os seus propósitos e atributos. Há uma noiva aos teus pés essa noite, Jesus. A tua noiva, Senhor, se entrega a ti essa noite. Há um povo, meu Deus, se identificando e entendendo, Senhor, que o coração precisa estar aberto. Destrancamos os ferrolhos do nosso coração essa noite. Destrancamos e arrancamos as portas do nosso coração. Que seja essa noite que se cumpra a tua palavra que diz que haveria um dia em que o Senhor trocaria o coração de pedra por um coração de carne. Que isso se cumpra essa noite na tua noiva, que se cumpra essa noite na sua igreja. Ah, meu Deus, quantas vezes, Senhor, fomos conhecidos pelos nossos pecados. Quantas vezes fomos conhecidos, Senhor, pelas nossas características mais nefastas. Mas hoje, Senhor, nós entendemos que Tu estás com os braços abertos perante o Teu povo, e que nós estamos nos deleitando em Ti aqui essa noite. Tu és a nossa delícia. Nós nos satisfaremos em ser a Tua semelhança. Oh, meu Deus, quebramos a forma da carnalidade, quebramos a forma, meu Deus, que nos identifica com o mundo. E nessa noite, que o Teu Santo Espírito trabalhe, Senhor, em cada um de nós, e aonde quer que nós possamos ir, meu Deus, que as pessoas nos identifiquem não por uma cruz que usemos, Senhor, no nosso peito, mas pelo Cristo que reside em cada um de nós. A Ti seja glória, a Ti seja honra, a Ti seja este povo, esta igreja, a Ti sejam os nossos corações, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Amém, 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 amém. Curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como Tu bem queres. Abra o meu coração. Oh, querido, oh Deus de misericórdia. Sabe, meus irmãos, essa passagem a qual até citei, da visão que o homem teve do inferno,
não é? Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E ele diz: apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Essa noite, eu acredito que há um outro versículo para a tua vida. Para a tua vida há um outro versículo. É o que eu mais anseio ouvir do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não para hoje. Para hoje eu não espero mais nada. Mais nada. Poxa, pastor, que pessimismo. Não. Eu já tenho tudo que eu precisava. Eu tenho Cristo. E você também. Nós temos Cristo. Mas eu anseio um dia. E eu acho que você também deveria ansiar. Porque isso está escrito para você também. Um dia, breve. Porque esse dia está chegando. Existe um livro no céu. Esse livro chama-se Livro da Vida. Ali se encontram os vitoriosos do Cordeiro, os nomes dos vitoriosos do Cordeiro. Eu acredito que esse livro foi escrito com tinta vermelha, com o sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Um dia, esse livro da vida, ele vai ser aberto. Só o Cordeiro Imaculado do Senhor, Jesus Cristo, tem o poder e o direito de abrir esse livro. João, quando teve a visão do Apocalipse, viu este livro, ele chorou, porque não havia um digno sobre na terra ou sobre a terra, nos céus, para abrir. Mas o Cordeiro Imaculado se apresenta, toma o livro e abre. Esse dia está chegando. Esse livro será aberto. Nomes começarão a ser lidos. E eu tenho uma notícia para você. Eu acredito que o teu nome está nesse livro. Eu acredito que o seu nome chegará. E no dia que ele lê o teu nome, Heisenberg, automaticamente nós vamos abrir os olhos e vamos ver o Senhor Jesus. E Ele tem algo para te falar. Ele vai dizer assim: querido, tu te portastes como um servo bom e fiel. Coloquei muitas coisas nas tuas mãos, grandes e pequenas, mas você foi fiel nas pequenas. Sobre as grandes coisas eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse dia está chegando, querido. Dê uma linda salva de palmas ao Eterno, porque Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. E você junto com Ele também é um vencedor em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Cordeiro Imaculado do Senhor. Amém, querido? Deus tem algo poderoso para você, e é o seu Espírito. Querido, vamos essa noite fazer diferente. Vamos olhar para o céu, vamos levantar as nossas mãos para o céu. Eterno Deus e glorioso Pai, o que nós esperamos vem do alto, do seu alto e sublime trono. O que nós mais queremos, Senhor, vem dos céus. Fende os céus para a tua igreja, Deus, e derrama das bênçãos mais poderosas que o Senhor tem para um povo que se chama pelo teu nome, um povo que anseia a volta do teu filho, um povo que aguarda, meu Deus, ansiosamente que os livros se abram, Senhor, e os nossos nomes sejam encontrados nesse livro, Deus. Abençoa-nos, Deus. Abençoa com todas as bênçãos que tu tens nas regiões celestiais para a tua noiva, para a tua igreja. Nós queremos ser diferenciados, Pai, porque não queremos ser como uma igreja mundana, mas nós queremos ser a noiva do Cordeiro, a noiva imaculada do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Derrama o teu Espírito sobre este povo. Faz de nós um povo segundo o coração do Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Não são as riquezas que nos agradam, não é o ouro nem a prata, meu Deus, que nos traz alegria, mas é o Senhor que é a nossa delícia. É o Senhor, meu Deus, que nos satisfaz. Nós só queremos ser como tu és. Nós só queremos ser o que tu és. Abençoa a tua noiva. Atavia-nos, Deus, com finos trajes de justiça. E em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, no tempo que nos resta sobre esta terra,
que nós possamos, Senhor, levar o teu bom perfume aos quatro cantos, aos quatro ventos, em todos os lugares. Unge o teu povo, meu Deus, com óleo de alegria, com o óleo, meu Deus, do teu Santo Espírito. Esse é o nosso pedido, meu Deus, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Oh, dê um abraço, dê uma linda salva de palmas. Linda, 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 que Jesus merece.